A. Igualdade entre homens e Deus. Daí o panteísmo, o imanentismo e todas as formas esotéricas de religião, visando estabelecer um trato de igual a igual entre Deus e os homens, e tendo por objetivo saturar estes últimos de propriedades divinas. O ateu é um igualitário que, querendo evitar o absurdo que há em afirmar que o homem é Deus, cai em outro absurdo, afirmando que Deus não existe. O laicismo é uma forma de ateísmo e, portanto, de igualitarismo. Ele afirma a impossibilidade de se ter certeza da existência de Deus, de onde, na esfera temporal, o homem deve agir como se Deus não existisse, ou seja, como pessoa que destronou a Deus. B. Igualdade na esfera eclesiástica. Supressão do sacerdócio dotado dos poderes de ordem, magistério e governo, ou pelo menos de um sacerdócio com graus hierárquicos. C. Igualdade entre as diversas religiões. Todas as discriminações religiosas são antipáticas porque ofendem a fundamental igualdade entre os homens. Por isto, as diversas religiões devem ter tratamento rigorosamente igual. O pretender-se uma religião verdadeira com exclusão das outras é afirmar uma superioridade. É contrário à mansidão evangélica e impolítico, pois lhe fecha o acesso aos corações. D. Igualdade na esfera política, supressão ou pelo menos atenuação da desigualdade entre governantes e governados. O poder não vem de Deus, mas da massa, que manda e à qual o governo deve obedecer. Proscrição da monarquia e da aristocracia como regimes intrinsecamente maus, por anti-igualitários. Só a democracia é legítima, justa e evangélica. E igualdade na estrutura da sociedade, supressão das classes, especialmente das que se perpetuam por via hereditária, abolição de toda influência aristocrática na direção da sociedade e no tônus geral da cultura e dos costumes. A hierarquia natural, constituída pela superioridade do trabalho intelectual sobre o trabalho manual, desaparecerá pela superação da distinção entre um e outro. F. Abolição dos corpos intermediários entre os indivíduos e o Estado, bem como dos privilégios que são elementos inerentes a cada corpo social. Por mais que a revolução odeie o absolutismo régio, odeia mais ainda os corpos intermediários e a monarquia orgânica medieval. É que o absolutismo monárquico tende a pôr os súditos, mesmo os mais categorizados, no nível de recíproca igualdade,
numa situação diminuída que já prenuncia a aniquilação do indivíduo e o anonimato que chegam ao auge nas grandes concentrações urbanas da sociedade socialista. Entre os grupos intermediários a serem abolidos, ocupa o primeiro lugar a família. Enquanto não consegue extingui-la, a revolução procura reduzi-la, mutilá-la, vilipendiá-la de todos os modos. AG. Igualdade econômica. Nada pertence a ninguém, tudo pertence à coletividade. Supressão da propriedade privada, do direito de cada qual ao fruto integral de seu próprio trabalho e à escolha de sua profissão. AH. Igualdade nos aspectos exteriores da existência. A variedade redunda facilmente em desigualdade de nível. Por isso, diminuição quanto possível da variedade nos trajes, nas residências, nos móveis, nos hábitos, etc. AI. Igualdade de almas. A propaganda como que padroniza todas as almas, tirando-lhes as peculiaridades e quase a vida própria. Até as diferenças de psicologia e atitude entre os sexos tende a minguar o mais possível. Por tudo isso, desaparece o povo, que é essencialmente uma grande família de almas diversas, mas harmônicas, reunidas em torno do que lhes é comum. E surge a massa, como sua grande alma vazia, coletiva, escrava. AJ. Igualdade em todo o trato social, como entre mais velhos e mais moços, patrões e empregados, professores e alunos, esposo e esposa, pais e filhos, etc. AK. Igualdade na ordem internacional. O Estado é constituído por um povo independente, exercendo domínio pleno sobre um território. A soberania é, assim, do direito público, a imagem da propriedade. Admitida a ideia de povo com características que o diferenciam nos outros, e a de soberania, estamos forçosamente em presença de desigualdades de capacidade, de virtude, de número, etc. Admitida a ideia de território, temos a desigualdade quantitativa e qualitativa dos vários espaços territoriais. Compreendem-se, pois, que a revolução fundamentalmente igualitária sonhe em fundir todas as raças, todos os povos e todos os estados em uma só raça, um só povo e um só estado. AL. Igualdade entre as diversas partes do país. Pelas mesmas razões e por um mecanismo análogo, a revolução tende a abolir no interior das pátrias ora existentes todo o sadio regionalismo político, cultural, etc. AM. Igualitarismo e ódio a Deus. São Tomás ensina que a diversidade das criaturas e seu escalonamento hierárquico são um bem em si, pois assim melhor resplandecem na criação as perfeições do Criador. E diz que tanto entre os anjos quanto entre os homens, no paraíso terrestre, como nesta terra de exílio, a providência
instituiu a desigualdade. Por isso, um universo de criaturas iguais seria um mundo em que se teria eliminado em toda a medida do possível a semelhança entre criaturas e Criador. Odiar, em princípio, toda e qualquer desigualdade é, pois, colocar-se metafisicamente contra os melhores elementos de semelhança entre o Criador e a criação. É odiar a Deus. Os limites da desigualdade. Claro está que de toda esta explanação doutrinária não se pode concluir que a desigualdade é sempre e necessariamente um bem. Os homens são todos iguais por natureza e diversos apenas em seus acidentes. Os direitos que lhes vêm do simples fato de serem homens são iguais para todos. Direito à vida, à honra, a condições de existência suficientes, ao trabalho, pois, e à propriedade, à constituição de família e, sobretudo, ao conhecimento e prática da verdadeira religião. E as desigualdades que atentem contra estes direitos são contrárias à ordem da providência. Porém, dentro desses limites, as desigualdades provenientes de acidentes como a virtude, o talento, a beleza, a força, a família, a tradição, etc., são justas conforme a ordem do universo.